Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre as leis dos gases, sobre pressão, volume e temperatura e a lei dos gases ideais. Quais são os tópicos que a gente vai ver? Conceito de pressão, conceito de volume, conceito de temperatura, comportamento dos gases, lei dos gases ideais. Conceito de pressão. É uma grandeza obtida pela relação entre uma força e a área da superfície sobre a qual ela atua, né? Então, por exemplo, se eu colocar minha mão em cima de uma mesa e apertar, eu vou estar exercendo uma pressão em cima da mesa, né? Mas não da mesa toda. A área que é considerada é justamente a área onde minha mão está apoiando, tá? Os gases atmosféricos exercem uma força sobre a área que corresponde à superfície terrestre, conhecida como pressão atmosférica. Então a gente não sente, mas o ar o tempo todo está exercendo uma pressão em cima da superfície da Terra, consequentemente em cima dos nossos corpos também, né? É o que a gente chama de pressão atmosférica. Em 1643, esse pesquisador evangelista Torricelli fez um experimento no nível do mar. O que ele pegou? Pegou o mercúrio, né, que é um metal, só que é na forma líquida. A princípio, ele pegou um tubo de ensaio e um recipiente onde tinha mercúrio também. E aí virou esse tubo de ensaio cheio de mercúrio dentro do recipiente. E aí ele percebeu que criou um vácuo no tubo de ensaio, né, um espaço de vácuo. E aí ele mediu essa altura entre o nível do recipiente onde estava o mercúrio e o nível que chegou o tubo de ensaio. E ele mediu 760 milímetros, né, de altura. Ele mesmo movimentando o tubo de ensaio para cima ou para baixo, essa altura se mantinha constante. O que significa isso, né? A pressão atmosférica exercida na superfície do frasco, aqui ó, na superfície, né, do recipiente onde está o mercúrio, essa pressão não deixa todo o líquido sair do tubo de ensaio, né, que era a tendência, todo esse mercúrio que está dentro do tubo de ensaio, ele passaria para o frasco e a princípio ficaria nesse limite, né? Só que isso não acontece por causa da pressão atmosférica que a gente tem, né? E daí também surgiu uma das unidades que a gente mede pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica a nível do mar, a gente fala que tem 1 atm. atm é a atmosfera, que é uma unidade de pressão. E o milímetros de mercúrio, né, de Hg, também é uma unidade de pressão. Então a gente já consegue relacionar 1 atm, que é uma atmosfera, a 760 milímetros de mercúrio. Então são unidades de medida de pressão e nesse caso equivalem. 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá? Continuando a falar sobre o conceito de pressão, no sistema internacional, a pressão deve ser indicada pela unidade Pascal, que é o PA, que equivale à força de 1 newton exercida sobre uma área de 1 metro quadrado, né? É a definição de 1 Pascal. E aí a gente tem na tabelinha aqui embaixo a equivalência, né? Como a gente falou no slide anterior, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. 1 torr é 1 milímetro de mercúrio. 1 milímetro de mercúrio é 133,3 pascal. 1 atm, 101,325 pascal. 1 bar, 100.000 pascal. 1 atm, 14,696 psi. PSI é a unidade de medida que a gente coloca de pressão no pneu do carro ou da bicicleta, né? A gente fala, coloca
25 libras, né? A gente está se referindo ao PSI, tá bom? Agora, conceito sobre volume. Espaço tridimensional ocupado por uma matéria, seja ela sólida, líquida ou gasosa. Então, é tridimensional, né? Tem o eixo x, y, z. A unidade principal no sistema internacional é o metro cúbico. O que é o metro cúbico? É um cubo de 1 metro de aresta. Né? O que é aresta? É cada lado do cubo, né? Nas 3 dimensões, x, y, z. E aí a gente tem a equivalência das unidades, né? 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 litro são 1000 ml, né? 1 metro cúbico, 1000 litros. Então, são as equivalências aí básicas, né? É claro que tem outras unidades, mas as principais que a gente usa são essas daqui, tá bom? Agora sobre o conceito de temperatura. Uma grandeza física que nos diz quão quente ou frio, né, algo está, baseados no movimento de suas partículas. Então, quando um corpo está quente é porque as partículas estão se movimentando numa velocidade muito grande, né? E quando ele está frio, é o contrário, as partículas estão se movimentando numa velocidade pequena. O movimento aleatório das partículas no sistema tem uma energia associada, né, chamada de energia cinética, que é energia de movimento. E a temperatura é medida dessa energia, né? Como eu falei, quanto mais movimento elas têm, maior a temperatura. Escalas mais comuns de temperatura é o Celsius, que a gente conhece e usa aqui no Brasil, o Fahrenheit e o Kelvin, né? Sendo o Kelvin a unidade do Sistema Internacional de Unidades, né? Não é o Celsius, é o Kelvin. A conversão entre Celsius e Kelvin, né? Como é que a gente faz? Kelvin é o grau Celsius mais 273,15. Por exemplo, 25 graus é igual a 25 mais 273,15, que é igual a 298,15 Kelvin. Né? Então é só somar 273,15 na unidade de temperatura em Kelvin para obter, em graus Celsius para obter em Kelvin. Tá? Ainda falando do conceito de temperatura, como a gente viu, a conversão de Celsius para Kelvin, a referência 0 graus é 273 Kelvin, que é o valor que a gente vai usar, é um valor inteiro, não precisa considerar o 0,15, né? E 100 graus, 373 Kelvin. Então, é a conversão de Celsius para Kelvin, é só a gente somar 273. Na conversão de Celsius para Fahrenheit, é um pouquinho mais complicado, né? Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser a temperatura em Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32. Então, por exemplo, 25 graus. 25 vezes 9 dividido por 5, que dá 45, mais 32, 77 Fahrenheit. Tá? Não tem nada muito complicado, né, para fazer essa conversão. Então, agora que a gente já viu a parte de pressão e de volume, a gente vai falar sobre o comportamento dos gases, que envolve essas duas grandezas. O gás que é contido dentro de um recipiente exerce pressão, certo? Nas paredes daquele recipiente. Pois as moléculas, ao colidirem com as paredes do recipiente, exercem uma força sobre determinada superfície. Então, um gás dentro de um recipiente, ele exerce uma pressão, que a gente fala, né? Uma força das partículas que estão se chocando com os limites ali daquele recipiente. O volume de um gás corresponde ao espaço ocupado por ele, certo?
Tem um gás ali dentro de um local, o volume dele é o espaço que ele ocupa ali. Isso, né, é bem natural. Dentro de um recipiente, ele ocupa todo o espaço definido pelo recipiente. Logo, o volume do gás será o volume do recipiente que o contém, certo? Se eu colocar o gás dentro de um cilindro, por exemplo, o volume que ele ocupa é o volume interno daquele cilindro, certo? Independente de quanto gás eu coloque ali. Se eu encher um balão, né, uma bexiga, por exemplo, a bexiga ela vai mudando o volume conforme eu vou assoprando, né, eu vou colocando mais ar dentro dela, ela vai aumentando o volume. Mas, independente, o volume que aquele gás que eu estou soprando dentro da bexiga ocupa é o volume do balão. A temperatura de um gás é proporcional à agitação das moléculas que o compõem, ou seja, quanto maior a energia cinética, maior a temperatura. Então, quanto mais elas se movimentam, né, maior a temperatura daquele gás. Porém, o volume de um gás depende da temperatura e da pressão em que está este gás e segue uma equação chamada Lei dos Gases Ideais. Então, vamos entender. O volume do gás depende da temperatura, certo? Por exemplo, a bexiga. Eu enchi a bexiga lá, estou a, sei lá, 20 graus. Né? Sai um pouquinho mais quente o ar do meu pulmão, mas vamos dizer que seja 25 graus que eu enchi a bexiga. Se eu deixar aquela bexiga no sol, o que vai acontecer? Ela vai expandir, certo? Significa que o gás está ali dentro, está aumentando a temperatura, consequentemente está variando o volume, né? E chega uma hora que ela até explode, né? Se ficar no sol, porque estica demais a borracha da bexiga e ela estoura. Então, o volume depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o volume, né? E da pressão também, e da pressão em que o gás está. Então, o que acontece? Dentro de um cilindro, por exemplo, que é de metal, se eu colocar mais gás, a temperatura vai continuar a mesma, mas a pressão vai aumentar, porque o volume está constante, né? Se eu colocar mais gás dentro de um cilindro, a pressão lá dentro vai aumentar. Olha só, o botijão de gás. Quando você compra, ele está cheio. O que vai acontecer? Tem uma quantidade de gás lá dentro, certo? Conforme você vai consumindo aquele gás, né, vai diminuindo a quantidade que eu tenho daquele gás dentro do botijão, certo? Mas eu não mudo o volume. O volume, né, o tamanho ali do botijão não muda. O que muda é a quantidade de gás que tem lá dentro e vai diminuindo, consequentemente, vai diminuindo a pressão, né? Volume constante. Vou tirando o gás, vai diminuindo a pressão dentro do botijão, até que a pressão de dentro do botijão é igual à pressão de fora, eu não consigo mais injetar, né, aquele gás que estava dentro do botijão para acender o fogo, por exemplo. Tá bom? Então a gente vai ver a equação que relaciona tudo isso, o volume, a temperatura e a pressão dos gases, né, que eles ocupam. Então vamos ver como é que funciona a lei dos gases ideais, né? Tem vários estudos, né, de vários cientistas para chegar na equação correta. Então, em 1662, a lei de Boyle afirma que o volume de uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional à pressão a uma temperatura constante. Então, o que significa isso? Eu tenho um volume, uma quantidade fixa de gás. Enchi uma bexiga, tem um volume lá, né? E tem uma pressão. Se eu mantiver a temperatura constante, o que acontece? Se eu tentar apertar a bexiga, diminuir o volume dela, a pressão vai aumentar, né? Eu tenho a bexiga fora dos meus dedos, começa a até esticar a borracha, né? Então eu tento diminuir o volume, a pressão aumenta.
Tá? Isso que é inversamente proporcional. Quando eu aumento um, diminui o outro. Tá? Então, a lei de Boole fala sobre o volume e a pressão, que são inversamente proporcionais. Se eu tentar diminuir o volume, eu aumento a pressão. Se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume. Tá? A lei de Charles afirma que o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, se a pressão permanecer constante. Ó, encher a bexiga, tem um volume lá dentro, uma quantidade, tá? Numa temperatura. Se eu aumentar a temperatura, o que acontece? A bexiga cresce, né? Aumenta de volume. Então, isso que ele está falando, maior a temperatura, maior o volume. Se eu resfriar ela, ela vai murchar, né? Mas a quantidade lá dentro continua a mesma, tá bom? Então, é diretamente proporcional. Se eu aumento a temperatura, aumenta o volume. Se eu diminuo a temperatura, diminui o volume, tá? Lei de Avogadro. Volumes iguais de gases, a mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas, independente do gás. Se eu encher uma bexiga com hidrogênio e encher a outra bexiga com oxigênio, se elas tiverem o mesmo volume, né, o tamanho igual das bexigas, elas têm a mesma quantidade de moléculas lá dentro das bexigas de cada elemento, óbvio, né? Mas eu tenho a mesma quantidade de moléculas, mesmo volume, mesma temperatura, mesma pressão, né? Independente do gás que eu tenha. Olha que interessante, né? A lei de Gay-Lussac. A pressão de uma quantidade fixa de gás a volume constante é diretamente proporcional à temperatura. Então, tem uma quantidade de gás e o volume é constante. Por exemplo, eu tenho uma quantidade dentro de um cilindro, certo? Então, tem uma quantidade fixa e o volume é constante. Eu não consigo mudar o volume daquele cilindro, tá? E está dizendo que a pressão é proporcional à temperatura. Se eu aumentar a temperatura, aumenta a pressão dentro do cilindro. Se eu diminuir a temperatura, diminui a pressão dentro do cilindro, né? Então, o que acontece, né? Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade, né, das partículas lá dentro. Então, eu aumento a pressão, a quantidade de vezes que elas se chocam com a parede do cilindro, né? Então, é diretamente proporcional. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão se o volume for constante. E aí, baseado nessas 4 leis, né, a gente consegue escrever uma equação, né, que a gente consegue calcular volume, pressão, quantidade de gases que eu tenho, né, num determinado ambiente. Tá? Então, como é que fica essa lei dos gases ideais? P vezes V igual a N vezes R vezes T. Né? Um monte de letrinha aí. Vamos ver o que significa cada uma dessas daí. P é a pressão, medida em ATM, né, atmosfera, ou Pascal, que é o PA. Né? Então, P é a pressão. O V, o volume, que é medido em litros ou em metros cúbicos. Tá? O N é a quantidade de matéria em mol, quantidade daquele gás em mol. O T é a temperatura em Kelvin, né? E o R é uma constante universal dos gases, que tem o valor de 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, quando eu uso a pressão em atm, o volume em litros, né, eu uso 0,082. Ou 8,31 se eu usar a unidade de pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos. Tá bom? Então, tem esses dois valores, essa constante, não precisa decorar, né? Sempre a gente vai informar. Tá bom? Então, podemos agora utilizar aquela equação para realizar os cálculos estequiométricos com reações envolvendo gases. Né? Até agora, a gente fez as reações envolvendo gases, só que a gente calculava a massa. Né? E agora a gente tem condição de
mudar um pouco expandir um pouco esse conceito nosso, né, para calcular volume, pressão daquele gás ou daqueles gases, né, dentro de um recipiente. Então vamos lá. Ó, existe um caso particular, antes da gente começar a fazer os exemplos, um caso particular em que a mesma quantidade de gás muda de condição. Temperatura, pressão e volume. Então, eu tenho a mesma quantidade de gás. O que acontece? Aquele N, né? Condição 1, olha lá. P1, V1, quer dizer, uma pressão 1, um volume 1 é igual a N, que é a quantidade em mols daquele gás, vezes o R, vezes uma temperatura T1, certo? E eu tenho a condição 2. Uma pressão 2, um volume 2, a mesma quantidade de gás em mols, certo? Que é o N, o R não muda, vezes uma temperatura T2. Então, o que eu posso fazer? O que é constante, né, é a quantidade de mols, que é o N, né, e a constante R. Portanto, o que fica? Olha lá, eu passo o R e o T1, desculpa, eu passo o T1 para o outro lado, que é o que está ali do lado, né? Aqui, ó. O N e o R têm o mesmo valor, tanto aqui na condição 1 quanto na condição 2. O T1 é que muda em relação ao T2, então eu passo o T1 dividindo para cá, se ele está multiplicando, e o T2 também dividindo, né? Nesse caso aqui fica P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a NR, depois P2 vezes V2 dividido por T2 também é igual a NR. Então, se isso aqui é igual a isso, e isso aqui é igual a isso, e isso é igual a isso aqui é igual a isso. Certo? Então, P1 dividido por V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Certo? Então, se eu tiver a mesma quantidade de gás, certo? A mesma quantidade de gás e mudei só os parâmetros, mudei a pressão, ou mudei o volume, ou mudei a temperatura, ou os três eu mudei, entendeu? Eu posso usar essa equação para calcular o que eu estou querendo saber, certo? Mudei a pressão, por exemplo, eu quero saber qual que é o novo volume, né? Então eu posso usar, em vez de ficar calculando, eu poderia calcular a condição 1, a condição 2, né? E aí utilizar essas equações para calcular. Mas isso aqui simplifica um pouquinho a nossa vida na hora de fazer os cálculos. Ó, vamos lá. Exemplo 1. O camelo pode ficar muitos dias sem beber água. Um dos motivos é ele ter em suas corcovas a triestearina, que ao ser metabolizada fornece energia e água. Então, a equação balanceada é essa daí, ó. 2C57H110O6. Essa é a triestearina, tá? Mais 163 moléculas de oxigênio, que vão dar 114 moléculas de CO2 mais 110 de água. Né? Então ele metaboliza a triestearina e obtém água. Né? Consegue o organismo pegar essa água aí e usar para fazer o metabolismo do camelo. Qual o volume de gás oxigênio necessário a 37 graus e 1 atmosfera para produzir 1 litro de água? Veja só, né? Agora entrou a temperatura e a pressão do gás que eu tenho ali, que é o oxigênio, para produzir 1 litro de água, que é volume, né? Antes a gente tinha, né, esses valores em gramas, tudo em gramas, né? Se for em gramas ali, a gente consegue calcular. O problema é que agora, normalmente o gás, ele está num recipiente, a alguma determinada temperatura, ocupa um volume, tá? Então vamos lá, massa molar da água, 18 gramas, tranquilo, isso a gente já sabe calcular. 1 litro de água tem massa de 1000 gramas, certo? 1000 gramas, 1 litro de água, 1000 gramas.
quantidade de mols de água em 1 litro. Então, eu tenho 1.000 gramas dividido por 18, eu tenho 55,556 mol, certo? A quantidade de mols em 1 litro de água. Tranquilo. 163 mol de oxigênio produzem 110 mol de água. Está escrito lá em cima na reação. Ó. 163 produz 110 de água. Portanto, para produzir 55,556 mol de água, que é 1 litro, é necessário 82,32 mol de oxigênio. Certo? Só fazer a regra de 3 que a gente já sabe fazer. Né? 163, 110. 55,556, 82,32. A gente consegue chegar nesse valor. E aí tem a nossa equação. PV igual a nRT. Né? Eu quero saber, na verdade, qual o volume de oxigênio. Eu já sei a quantidade de mols. Né? Já descobri a quantidade de mols, 82,32. Está aqui, ó. A quantidade de mols que eu preciso de oxigênio. Mas eu quero saber o volume. Então, PV igual a nRT. A pressão 1 atm, o volume é o que eu quero saber. Eu tenho a quantidade de mols, 82,32, vezes a constante R, porque eu estou usando a pressão em atm e eu vou obter o volume em litros, certo? Então, 0,082 vezes. Aí, a temperatura em Kelvin. Então, 37 graus mais 273, transformei isso aqui em Kelvin. O volume, né, para fazer essa continha aqui, dá 2.092,7 litros de oxigênio. Então, agora, além de saber calcular a quantidade de mols ou a quantidade em gramas, né, dos produtos e reagentes aqui da equação, se for um gás, a gente consegue calcular também o volume, certo? Naquela pressão que ele está. Tudo bem? E nós temos o exemplo 2. Um gás ocupa 5 litros a uma temperatura de 300 Kelvin. Então, eu tenho lá o gás, né, no recipiente e está numa temperatura de 300 Kelvin. E uma pressão de 2 atm. É o dobro da pressão atmosférica, 2 atm. Qual seria o volume ocupado por esse gás se a temperatura aumentar para 450 Kelvin e a pressão diminuir para 1,5 atm? Olha só, né? Eu mudei a pressão e mudei a temperatura. A quantidade do gás continua a mesma coisa, certo? Aí a gente tem aquela equaçãozinha lá. PV1 sobre T1 é PV2 sobre T2, certo? Eu poderia também calcular tudo. Tenho lá 5 litros, eu tenho o volume, tenho a temperatura, né? E tenho a pressão. Eu não tenho a quantidade, né? Então não consigo usar aquela equação PV igual a nRT, eu não tenho N, tá? Por isso que nesses casos, quando a quantidade do gás é a mesma, a gente usa essa equação aqui. Né? Então, vamos lá. P1 é 2 atm, o V1 5 litros, né? Então estou usando atm e litros, beleza. Temperatura em Kelvin, 300 Kelvin. É igual, eu mudei a pressão para 1,5, o volume é o que eu quero saber, qual que é o volume novo, e a temperatura foi para 450 Kelvin. Tá? Aí eu tenho 0,033333, que é essa continha aqui, é igual a 1,5 vezes V2 dividido por 450. Aí eu passo 450 para lá, multiplicando, certo? E deixo aqui 1,5 vezes V2. Então, esse valor dá 15, e aí eu tenho 1,5 vezes V2, aí eu passo 1,5 para o outro lado, dividindo, né? E a quantidade nova é 10 litros, certo? Estava em 5,
litros, aí eu mudei a temperatura e a pressão e foi para 10 litros. Tá legal? É difícil a gente saber, né? Por exemplo, aqui, ó, a temperatura aumentou. Teoricamente, eu aumento o volume, mas a pressão diminuiu, certo? Se a pressão diminuiu, teoricamente o volume também diminui, né? Mas se a temperatura tivesse ficado constante. Então, o aumento da temperatura aqui foi muito mais significativo do que a diminuição da pressão, né? Porque, lembra, ó, aumenta a temperatura, aumenta o volume, né? A bexiga. Aumenta a temperatura, vai aumentar o tamanho da bexiga. Tá, beleza. Então aumenta. E só que eu tenho o mesmo volume, a bexiga, e aí eu diminuí a pressão, né? Diminuí a pressão. Se eu diminuo a pressão, teoricamente, eu diminuo o volume, certo? Se eu mantivesse a mesma temperatura, diminui a pressão, diminui o volume, né? Mas o aumento da temperatura foi mais significativo e no final a gente teve um volume, né, o dobro do volume inicial. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre mistura de gases. Então, o que fala a lei de Dalton? A pressão total de uma mistura de gases é a soma das pressões parciais de cada gás na mistura. Né? Matematicamente é o que a gente vê aí. Ó. A pressão total é a pressão parcial do gás 1, do gás 2, do gás 3 e assim por diante. Né? Então, a soma das pressões parciais. O que é a pressão parcial de um gás? Em uma mistura, é a pressão que o gás exerceria se ocupasse sozinho o volume total da mistura à mesma temperatura. Tá? Então, por exemplo, eu enchi um balão com hidrogênio, ele ficou do tamanho. Se eu encher com um pouco de oxigênio, vai misturar lá dentro, mas vai aumentar o tamanho do balão, certo? O que é a pressão parcial? Esse tamanho final, se eu tirasse o oxigênio, mas mantesse a bexiga do mesmo tamanho, é a pressão que esse gás, né, exerceria naquele volume final. Tá? E a pressão do outro é a mesma coisa. Né? Se eu tirar o primeiro gás que eu coloquei lá, e deixar o volume, né, o tamanho da bexiga igual, é a pressão que esse gás exerceria. Tá? Então, óbvio, né, se eu coloquei 2 gases lá dentro da bexiga, se eu só tirasse um e mantivesse o tamanho da bexiga, né, a pressão que esse gás ia exercer era menor do que quando estavam os dois juntos. Né? Então, isso que é a pressão parcial. Vamos ver como é que a gente calcula a pressão parcial. Tá? Então, é esse PI, que é a pressão parcial do gás I. O X a gente vai ver o que é, e aí a pressão total. Então, o que é o PI? A pressão parcial do gás I, um gás qualquer, tá? Que eu vou, né, misturar. O que é o XI? Fração molar do gás I na mistura, definida como o número de moles do gás I dividido pelo número total de moles de todos os gases da mistura. Então, por exemplo, eu coloquei 1 mol de hidrogênio dentro da bexiga, certo? E coloquei também 1 mol de oxigênio dentro da bexiga. Como é que eu calculo o XI? Eu pego o número de moles do gás I, no caso o hidrogênio, que é 1, e divido pelo número total de moles dos gases da mistura, que é 2. Certo? Eu coloquei 1 mol de cada um. Então, vai ficar meio. Meio para o oxigênio, meio para o hidrogênio. Né? Se eu coloquei os dois gases ali dentro. 1 mol cada um. Certo? Então, 2 mols o total. Eu pego a quantidade de mols daquele gás e divido pelo total. Né? Aí eu tenho a pressão parcial, o XI, para calcular a pressão parcial daquele gás. Tá? Então, o XI é a quantidade molar, a fração molar sempre vai ser um número menor que 1, né? Porque é a quantidade de mols daquele gás dividido pela quantidade em mols do total da mistura. Né? Então, vai ser sempre uma fração, sempre um número menor que 1. Tá? E o P total é a pressão total da mistura de gases que eu tenho lá.
Tá? Essa aqui é como eu calculo a pressão parcial de cada gás que eu tenho na mistura. Vamos fazer um exemplo, né, para ficar mais fácil. Uma mistura de gases composta por 2 mol de oxigênio e 3 mol de nitrogênio. Está sob uma pressão total de 900 milímetros de mercúrio. Tá? Calcule a pressão parcial de cada gás na mistura. Então, aquele Xi vai ser o X do oxigênio e o X do nitrogênio. Que é a primeira coisa que a gente vai fazer, determinar a fração molar de cada gás. Né? O total são 5 mols. A fração molar do oxigênio, o XO2, né, vai ser N vezes, N dividido pelo número total, que é 2 mols de oxigênio por 5, que é o total, 0,4. E do nitrogênio, 3 dividido por 5, 0,6. Sempre as frações molares dos gases, né, que estão misturados, tem que dar 1. Né? O passo 2 é determinar a pressão parcial de cada gás. Então, ó, pressão parcial do oxigênio, né? PO2 é igual ao XO2, que a gente calculou aqui, ó, 0,4, vezes a pressão total, certo? Então, 0,4 vezes 900 é igual a 360 milímetros de Hg. Né? E do nitrogênio, a mesma coisa. Pressão parcial do nitrogênio é o X do nitrogênio, que é 0,6, que a gente calculou, vezes a pressão total, que é 900. Então, dá 540 milímetros de Hg. Se eu somar as duas, lembra? Tem que dar o total aqui, tá bom? Então, é relativamente simples, né? Calcular a pressão parcial de cada gás numa mistura, tá bom? Um exemplo 2, uma mistura de gás contendo 10 gramas de oxigênio e 15 gramas de nitrogênio. Está uma pressão total de 1 atmosfera ou 760 milímetros de Hg, né? Que é a mesma coisa. Calcule as pressões parciais de cada gás na mistura. Então, agora eu não tenho o volume, né? Não tenho a quantidade de mols. Eu tenho o peso, certo? Peso de oxigênio e peso de nitrogênio. Preciso transformar isso em quantidade de mols, certo? Então, passo 1, converter as massas em mols. Passo 2, calcular o total de mols da mistura, somar as duas. Determinar a fração molar de cada gás, determinar a pressão parcial de cada gás e a resposta, pressão parcial de oxigênio, 280 milímetros de Hg, certo? Então, eu peguei os 10, dividi por 32, 15, dividido por 28, né? Achei a quantidade de mols, somei, que está aqui, mistura de mols, determinar a fração molar, pressão parcial, eu cheguei na pressão parcial de oxigênio, que é o que está perguntando, né? Calcule as pressões parciais de cada gás, e do nitrogênio de 480 milímetros de Hg. Tá? Agora, eu quero que vocês façam esses exercícios, né, para treinar um pouquinho aí, usando essas equações. Determinar o volume dos gases nas condições descritas. Então, tá lá, 360 gramas de nitrogênio a 1 atm, 40 graus Celsius. Então, eu vou usar a equação lá, PV igual a nRT, só que o N tem que ser em mol sempre. Então, eu preciso pegar os 360 gramas e transformar em mol de nitrogênio. Tá? 3 mol de gás oxigênio a 27 graus, 1,2 atm. Lembrando que a temperatura sempre é em Kelvin também. Né? Então, preciso sempre transformar graus Celsius em Kelvin. A letra C, 25 graus, pressão de 2 atm, 4 mols de gás. Certo? Lembra que para qualquer gás, a mesma quantidade de mols ocupa o mesmo volume na mesma pressão, a mesma temperatura. Né? Então, se eu pegar 1 metro cúbico de oxigênio, de gás carbônico, de qualquer outro gás, a mesma temperatura, a mesma pressão, ele vai ter o mesmo volume. Tá? Um cilindro com capacidade de 50 litros de gás
a uma temperatura de 0 graus é preenchido com 2 mol de gás ideal, um gás qualquer. Qual é a pressão no cilindro? Então, tenho lá o volume, tenho a temperatura e tenho a quantidade de mols. Eu quero saber a pressão. Um recipiente de 20 litros contém um gás ideal, está lá dentro o gás, a uma temperatura de 50 graus e uma pressão de 2 atm. Quantos mols de gás há dentro do seu recipiente? Lembrando que eu não preciso saber qual gás. Se eu tenho um volume, se eu tenho uma temperatura e tenho uma pressão, qualquer gás que tiver lá dentro vai ter a mesma quantidade de mols. Sabendo que o gás é o xenônio, qual a massa do gás? Isso relativo ao item E, certo? Aí agora eu quero saber a massa do gás, tá bom? Ó, mais exercício. Um recipiente, são colocados 50 gramas de nitrogênio e 50 gramas de oxigênio. A pressão total da mistura é 2 atm. Calcule a pressão parcial do oxigênio, certo? Então, tenho lá a massa, vou ter que transformar em mol, calcular a pressão parcial, né, do oxigênio. Aí o 2, uma amostra de gás contém 12 gramas de amônia, 14 gramas de nitrogênio. A pressão total é 3 atm, determina as pressões parciais de cada gás, mesmo raciocínio. Uma mistura contém 12 gramas de argônio e 4 gramas de gás hidrogênio. A pressão total da mistura é de 1 atm. A temperatura do sistema é 27 graus. Qual a pressão parcial de cada gás da mistura? Também tranquilo aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Resolvam esses exercícios aí para treinar um pouquinho os conceitos que a gente aprendeu. Tá?